lançamento também do Ano Internacional da Física, Ano Mundial da Educação. Muito bem, antes de produzir o conferencista, eu quero dar uma informação que é a discussão a ser realizada no encontro logo mais às 20 horas do Ano Internacional da Luz, que será realizado no anfiteatro 3T. Aliás, aproveitando a oportunidade, eu devo dizer a vocês, lembrar que a partir dessa sessão, no final dessa sessão, todas as outras sessões serão realizadas no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. Então, nenhuma sessão mais será realizada aqui, nesse centro de convenções. Então, quando vocês forem para o campus, encontrarão os monitores que indicarão onde serão realizadas as palestras e demais encontros. Eu sou membro da comissão, juntamente com o professor Vanderlei Banhar, da SPPC, que está organizando os eventos desse ano internacional, do Ano Internacional da Luz, e agradeceremos de antemão já agradecemos qualquer contribuição partindo de professores e de escolas para a realização de eventos relativos a esse ano. Eu sugiro a vocês que acessem o site do Ano Internacional da Luz. Basta procurar o Dr. Google, que ele vai informar quais são todos os sites relacionados, porque cada país está desenvolvendo atividades e existem atividades comuns. Eu quero comunicar que, além dessa comissão que é típica da Sociedade Brasileira de Física comum, e as outras sociedades, existe a coordenação da SPPC, e que durante a reunião da SPPC a ser realizada em São Carlos, vários eventos relacionados ao Ano Internacional da Luz serão promovidos lá. E eu queria agradecer aqui a presença da Ana Maria Bonetti, que está representando a presidente da SPPC, a professora Helena Nada, nas discussões sobre o Ano Internacional da Luz. Muito bem. Então, sem mais delongas, gostaria então de produzir e apresentar o professor Vanderlei Banhar, que não precisa de muitas apresentações. O professor Vanderlei Banhar é professor do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Todos sabem que ele desenvolve pesquisas na área de fotônica, tem um grupo de ótica muito bem estabelecido no IFISC e tem um trabalho muito importante, interessante na área de divulgação científica. O grupo de ótica realiza anualmente a Semana de Ótica, que é muito bem organizada e atinge um público de professores e um público estudantil bastante amplo. Além disso, o professor Vanderlei Banhar foi responsável pela Agência de Inovação da USP. Então, inovação e luz são temas muito relacionados e ele vai falar aqui para nós sobre a luz e sua importância no ensino de física. Professor Vanderlei Banhar. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Nelson, queria agradecer aos organizadores do evento, e queria agradecer a vocês que tiveram menos de 15 minutos de intervalo para voltar para assistir essa apresentação. Como o Nelson falou, eu sou de São Carlos. Na verdade, eu não sou um especialista em ensino, eu sou mais um apaixonado. A gente faz uma série de atividades voltadas ao ensino. O
sentido de cada vez mais a gente saber como a gente mesmo deve ensinar melhor os nossos estudantes. Então, não esperem de mim uma discussão muito profunda como houve anteriormente nas outras palestras, porque eu realmente vou falar o que eu faço na prática e como a gente vai ajudando a ensinar melhor as pessoas a física com a prática. O motivo do Ano Internacional da Luz, eu estive em Paris, na Unesco, foi uma inauguração fantástica, primeira vez que eu sento numa cadeira da Unesco, no meio de muitos ministros, e prêmio Nobel, e secretários de Estado, embaixadores, e foi muito interessante. O Brasil foi mencionado 3 vezes, com iniciativas que casam com o espírito que se espera quando se propõe no Ano Internacional da Luz, que por acaso foi proposto por Gana, um país africano. Certo? Então, o que eu resolvi fazer nessa apresentação? Mostrar um pouquinho de como foi, como é, como nós aqui no Brasil pretendemos fazer, falar um pouquinho sobre o ensino da ótica. Novamente, eu não sou um expert, mas hoje nós temos disponível na internet muitas informações. Então, eu fui lá buscar o que o governo, o MEC ou os especialistas esperam que a gente faça, para que a gente possa preencher isso. Eu vou mostrar um pouco para vocês como a gente está querendo ensinar. Como eu faço parte de um pequeno grupo de pessoas que acreditam que a gente tem que fazer alguma coisa, não pode ficar esperando decreto, junto com o professor Moisés Sensvac, que é o nosso líder, o Brito Cruz, Maiana Zatz, Henrique Colli. Nós estamos elaborando kits educativos, que talvez alguns de vocês até já testaram, porque nós produzimos 6.000 que foram testados pela CAPES, como prova de princípio, que é aquela nossa ideia de aprender com experimentação. Não só com experimentação, mas experimentação é uma parte importante do aprendizado de ciência. Você pode até ser um físico teórico, mas você tem que entender como que você questiona a natureza através das observações. Então, eu trouxe uma mala grande do avião, a pessoa falou: o que é essa mala aqui? Se você vai e volta no mesmo dia. Então ele até foi questionando: será que isso está? Na verdade, eu estava carregando ensino de ciência. Então eu trouxe todos os kits. A ideia era fazer umas demonstrações para vocês, porque a nossa proposta é ensinar, inclusive, matemática com experimentação. Eu trouxe um dos kits de matemática, são 3. Eu trouxe um de probabilidade e análise combinatória. Mas eu estou vendo que vai ficar difícil eu fazer experimentação. Então, eu vou mostrar a cada um, eu tenho uma câmerazinha no meu computador. Eu vou mostrar para vocês e vou, após a palestra, ficar ali junto, explicando. A gente quer, na verdade, a participação de todo mundo, sabe? Tem um monte de iniciativa, não queremos boicotar nenhuma, a nossa é mais uma, nós queremos adicionar mais para que a gente realmente tenha material profissional, não amador, para que a gente sim vá lá e estabeleça como que o ensino de ciência tem que ser. Muito bem. Então, eu vou passar um pouquinho por uma introdução, como que foi esse aqui, oficialmente, foi colocado no site da Unesco, você pode entrar lá, como sendo a inauguração do Ano Internacional da Luz aqui no Brasil. E eu espero que a gente consiga, pelo menos, algumas fotos para mandar para a Unesco, não de mim, mas dizendo que realmente a comunidade apreciou que a gente também inaugurou no Brasil. Em seguida teremos eventos no Rio de Janeiro, etc. Mas eu vou, uma parte da minha, como eu quero motivar por que a ótica é importante, então eu vou passar um histórico bem rápido e vou pegar um problema, que é um problema onde a ótica vem e resolve um problema social. Eu concordo plenamente com algumas coisas que foram faladas na mesa redonda e anteriormente, algumas das coisas que nossa ciência tem que atender certos desejos da sociedade, eu diria mais, certas necessidades da sociedade. Tá certo? Desejo é uma coisa, necessidade é outra. Então eu vou mostrar um caso, que é o caso da saúde, como que a ótica tem feito uma revolução hoje na saúde e por que é importante um país como o nosso olhar essa área e dar boa formação às pessoas.
Bem, eu disse, meio fanático, apaixonado, também sou um caça-talentos, como o professor Galvão falou na abertura hoje. O problema é que eu não consigo ler minha própria transparência, mas eu vou tentar aqui. Ciência em geral e a física em particular é um elemento de cidadania. A gente não tem que aprender a ensinar ciência só para ter cientista. Você tem que ensinar ciência para não ter pessoas ignorantes. Para ser quitandeiro hoje precisa saber ciência. Entendeu? Se a pessoa não sabe, não tem poder de raciocínio, não aprendeu nada da escola, não consegue sobreviver em qualquer negócio. Então nós temos que ensinar ciência para ter bons cidadãos. Tá certo? Obviamente vamos aproveitar os grandes talentos para serem quem vai alavancar, quem vai dar continuidade, mas ciência é um elemento de cidadania. Mas temos que capacitar os escolhidos ao invés de escolher os capacitados. Eu estou ficando velho já, e eu também pratico isso. A gente acha que só vale a pena ensinar física para aqueles que a gente escolhe. Para aqueles que já estão capacitados. Quando a sociedade escolheu que todo jovem tem que aprender um pouco de ciência. Então não adianta a gente vir com esse negócio de que eles não são capazes. Não, nós temos que dar um jeito. Né? Se essa comunidade sabe fazer alguma coisa, está se propondo, fazendo um encontro nacional de como ensinar melhor física, nós temos que ir lá ensinar todo mundo que está na escola. Se não sabe, vamos ensinar, velho. É isso que nós temos que fazer. Então eu pus uma frase ali que é mais uma mensagem, né? E na verdade eu usei essa frase para dizer que a gente tinha que ensinar ciência. Nós temos que capacitar os escolhidos ao invés de escolher os capacitados. Eu dou muita palestra em escola particular e nós temos que tomar uma decisão. Está na hora do Brasil tomar decisão. Vai continuar a discussão, vamos entrar em ação. Tá certo? Muito bem. Bem, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou do Instituto de Física, nós temos um centro de pesquisa e interessante que mais recentemente, para você ter grandes projetos de pesquisa, você tem que assumir a responsabilidade de fazer um pouquinho de divulgação de ciência. Para ter um Instituto Nacional ou para ter um centro estadual, que é financiamento de longo prazo, 11 anos, você tem que assumir a responsabilidade e eles vão te cobrar por isso. Então nós fazemos bastante difusão de ciência. E o que a gente faz? Então esse é meu grupo. Como você pode ver, eu tenho 125 pessoas no grupo de ótica de São Carlos. Então já é uma comunidade. Né? Alguém ali tem que estar realmente toda hora preocupado em ensinar o cidadão, ensinar as crianças, ensinar e etc. Porque o povo paga, mas não me dá uma resposta. Tudo que eu vou falar, de alguma maneira, tem no nosso site. Eu não tenho muita experiência de ensino, mas de difusão eu já venho fazendo há 2 décadas. Então nós criamos um ônibus há 10 anos atrás, que levava ciência. Esse ônibus foi visitado por 500 mil de crianças. Hoje ele está na mão da ONG Mãe Natureza, financiado pela Petrobras. Não sei se vai ser continuado o financiamento, a gente discute cada coisa. Mas ele é um ônibus que ensina ciência, matemática, física e química usando a água como tema. Ele circula o estado de São Paulo. Nós temos um programa bastante ousado de ir para as escolas, fazer difusão. Temos exposições itinerantes. Agora ganhamos um planetário e nós vamos fazer uma coisa diferente de planetário. Nós vamos fazer uma perua Kombi que ensina ciência. Como é o ano da luz, uma das projeções significa: me devolva a luz do céu. Mostrando que tem cidades hoje que as crianças não conseguem mais ver a luz, não conseguem ver mais estrela por causa da poluição. E aí então vem um apelo para o meio ambiente, etc. E aí vai. Bom, nós temos a semótica, muita difusão, nós temos um canal de televisão 24 horas no ar. E a gente lançou os cursos, os MOOCs, né? Massive Open Online Course. Nós temos 3 cursos hoje na internet. Com o Veduca, não é a universidade que disponibiliza, é o Veduca gratuitamente. Lançamos o de ótica agora, mas temos o de mecânica e temos o de eletricidade e magnetismo. E eu fiquei impressionado quando recebi cartas de países africanos que falam a língua portuguesa, que estão seguindo os cursos que a gente faz.
Então são 36 mil alunos que estão seguindo. Aqueles que entram uma vez e saíram não são computados. E eu acho que a gente tem que ter mais isso para que a gente disponibilize a educação. E quem quer que use, que é impressionante que eles usam. Bom, nós temos uma preocupação que os estudantes hoje, eu faço essa exposição no shopping da cidade há 17 anos. É um show de ciência, sempre em ótica. Alguns de vocês já viram até. Estou vendo gente lá de São Carlos. E toda vez eu pergunto para as pessoas, gostou? Os jovens falam, pô, que legal. Todo mundo gosta. Quer ver mais? Ou se eu quero? Quer ser um cientista? Não. Quer fazer um curso de ciência? Não. Então, a gente faz muito criar espectadores. Entende? Espectador de uma corrida de bicicleta não necessariamente vai ser um ciclista. E muitos deles nem sabem andar de bicicleta. Então, nós temos que ter experimentadores. E um pouco disso é que hoje basta você demonstrar. Parece que tiramos a experimentação do currículo. E isso é um problema. E é por isso que nasceram os kits. São laboratórios ambulantes. A criança tem que ir para casa e apreciar o que está sendo feito. Muito bem. Mas eu tenho que falar um pouquinho do ano da luz. Então, aqui está difícil realmente. Normalmente se coloca um pequeno terminalzinho aqui, ó. A gente vai acompanhando. Eu tentei trazer aqui no computador, mas isso é de menos. Se eu errar alguma coisa é que eu sou extremamente míope. Um problema de ótica. O século XIX foi chamado século da mecânica. Ali foi uma revolução. Apareceram as máquinas, tudo isso. O século XX foi o século da eletrônica. A gente aprendeu a usar o elétrico. E aprendemos bem. E eles estão dizendo que o século XXI é o século da fotônica. Com fótons, parece que a gente vai fazer muito mais do que faz com elétrons. E isso é uma da razão que o pessoal fala, pera um pouquinho, nós temos que mandar as pessoas refletirem um pouco sobre a luz. Para a gente ver onde a gente consegue. É por isso que nasceu o Ano Internacional da Luz. Eu coloquei ali um endereço da web, que já tem o filme brasileiro fornecido, com imagens fornecidas pela Unesco sobre o Ano Internacional da Luz. Então, eles tiveram a ideia de lançar o Ano Internacional da Luz como sequência de um monte de outros anos. Mas a gente não quer, como a luz é tão importante em tantas as áreas da ciência e tecnologia, a gente não quer que seja mais um ano, a gente quer que seja realmente um ano. Para a gente aproveitar. Não sei se tem alguém assobiando porque minha calça está bonita. Se for, eu dou umas reboladas aqui. Então, foi lançado o Ano Internacional da Luz. Foi feito, aparentemente, poucos países não estavam presentes na aprovação final. O Brasil é um dos que o embaixador brasileiro na ONU não estava presente, na Unesco. Mas, de qualquer maneira, foi aprovado com louvor e realmente eles fizeram um show lá em Paris, na sede da Unesco, e eu fiquei impressionado de ver como isso está se propagando pelo mundo todo, grandes empresas contribuindo, fazendo, e o que eu fiquei mais impressionado ainda é que eles lançaram o programa 1001 Invenções, para mostrar a época de ouro da ciência no mundo árabe, que foi a época negra no mundo europeu. E eu achei fantástico aquilo, estou até querendo trazer, falei com o Nelson, para a gente mostrar na SBPC essa exposição. Pertence ao Unesco. Bem, então lá foi feito o lançamento, na presença de muita gente, como na Unesco, tudo bem organizado, segurança completa. E o interessante é que o cartaz, que chama o Ano Internacional da Luz, tem uma criança lendo uma vela. E vocês sabem a razão disso? A razão é que nós temos 1,2 bilhões de pessoas que terminam a sua capacidade de usar luz a partir do momento que o sol se põe. Então nós temos 1,2 bilhões de pessoas que não podem ler o livro da maneira que a gente lê. Eles não têm acesso à eletricidade. E quando eles mostraram o mapa, o Brasil era amarelo, não era vermelho. Isso significa que nós temos eletricidade na maioria dos lugares. Mas no mundo africano,
central, não há ainda luz elétrica, tá certo? E a Unesco entende que isso é uma necessidade primária do ser humano hoje. A humanidade saiu da escuridão a partir da invenção da luz, então passa a ser um direito. Inclusive tem depoimento de crianças que realmente elas não podem fazer tarefa em casa, tudo isso, em países. Eles mostraram uma reportagem do Paquistão, onde as crianças e as famílias têm que fazer fogo, né, para poder ter luz, e não é apropriado uma série de coisas como a leitura. Bom, mas então houve palestras. Steven Chu, que foi secretário de Energia americano, deu uma palestra muito interessante, realmente colocando o quanto que nós estamos atrasados em usar a tecnologia da luz. O quanto que a gente poderia usar, por exemplo, da energia solar, e colocou até o Brasil assim como. Tem locais que a energia solar ela está presente 365 dias por ano, e mesmo assim, o uso da energia solar para a geração de eletricidade ainda significa menos de 1%. E mesmo os Estados Unidos usa pouco, agora parece que eles estão chegando a 7% com as novas células solares de baixo custo, ainda à base de silício, mas de baixo custo. E obviamente o mundo árabe foi colocado em evidência. Então foram palestras muito interessantes, né? Você imagina, 16 prêmios Nobel, e muitos deles sentados lá só para ouvir. Só para ouvir, valorizando o Ano Internacional da Luz. E aliás, um dos representantes árabes deu uma palestra fantástica, dizendo: o Ano Internacional da Luz não é só para a gente entender a luz que ilumina a matéria. Que tal pensarmos um pouco da luz que ilumina a mente? Será que não é necessário tirar algumas mentes da escuridão? Aparentemente nós temos muitas pessoas em todos os lugares com a mente na escuridão. E essa foto que você vê aqui no canto é o Al-Hazen, o árabe, que é uma das razões, porque faz 1000 anos o compêndio de ótica que ele produziu e que realmente foi a base de toda a ótica moderna, como admitido por Galileu, por Newton, por Descartes e tudo. Para a gente ter alguma coisa para dizer como que eles vieram, vamos celebrar o aniversário. Então, eu não consigo ver daqui, mas 1000 anos dos compêndios, que não era um livro, era um compêndio de ótica, com vários livros, né, do Al-Hazen, que é talvez um compêndio realmente científico. Aliás, tem uma cópia de uma parte dele, que eu vi lá na Unesco, onde ele explica por que a gente começa a ver a luz do Sol antes do Sol aparecer, devido à refração. E ele calculou que ângulo seria isso. Quer dizer, isso está lá. Ele sabia a lei da refração muito antes, né? E o que é interessante, nós temos outras comemorações aqui, obviamente a interpretação da luz. A gente conseguiu colocar a luz na flor da ciência, associando com entidades físicas, como a radiação, o nascimento da radiação eletromagnética por Maxwell, faz 150 anos. Eu acho que o professor Edeu vai dar uma palestra sobre os 150 anos, né? E eu gostaria de ver o próprio radiação no fundo do universo, tudo isso está sendo comemorado como importante. Mas se você estivesse lá na Unesco, você ia ver que a coisa vai um pouco além. A luz é necessária para o cidadão. É um elemento necessário. E, então, eles querem que a gente reflita sobre isso. Então, eu acho que o Ano Internacional da Luz, ele não é uma celebração. É uma oportunidade. Claro que ótica é importante. Eu vou mostrar alguns slides porque eu acho que ótica é importante. Mas é chover uma olhada, porque todos vocês vão concordar que é. O duro que eu também fui lá e consultei 50 alunos da escola de segundo grau para saber se eles aprendiam ótica em São Carlos. Né? Você sabe, nós de São Carlos consideramos São Carlos o centro do universo. Aliás, a gente estava no almoço, o cara passou e falou: ainda bem que Kepler não morou no Brasil em São Carlos, porque senão ele ia dizer que São Carlos é o centro do universo.
acadêmicos, e você vai lá numa escola pública que é considerada muito boa, Instituto Álvaro Guião, e você vai lá e consulta alunos do terceiro ano, vou mostrar qual é a resposta. Muito bem, então, eu acho que a gente tem que usar assim para refletir sobre o que, né? Como e para quem vamos ensinar um pouco ótica. Muito bem, então, para dar uma perspectiva para a gente, eu preciso falar que ótica é importante. Né? Ótica está desde a origem, não é isso? Primeiro era a luz, depois todo o resto. Então, se primeiro era a luz, bom, é mais importante, né? É mais importante era a coisa que era, a origem de tudo. Então, se a gente for olhar a formação do Big Bang, aliás, eu sou da Academia do Vaticano, muito orgulho, e estava lá presente na reunião que o Papa falou para ele. A igreja admite sim o Big Bang, teoria da evolução, saiu até nos noticiários, né? Eu também não achava que ia ter um argentino desse calibre, mas tem, claro. Então, obviamente que se tiver algum argentino, eu adoro os irmãos, realmente vou para a Argentina cada 6 meses. Então, não vai levar mal, né? Mas o futebol é complicado. Então, como que você pode explicar para alguém o que é o Big Bang se você não sabe o que é luz? Não é isso? Aqui tem uma foto que obviamente eu peguei lá na Unesco, que está Galileu reconhecendo o árabe que formulou a maior parte do entendimento dos efeitos ópticos. Eu não sei por que nós esquecemos tudo isso. Eu que aprendi na escola nem sabia o nome desse senhor. Aparentemente nós apagamos. E essa exposição 1001 invenções, que eu acho que é para fazer uma analogia com 1001 noiva, as 1001 noites, é fantástico. Aliás, tem cada coisa lá, da álgebra, da matemática, é impressionante. Se a gente conseguir trazer para cá, vai ser um sucesso. Um sucesso, porque eu fiquei impressionado. Eu achava que eu aprendi na escola que tinha coisas que foi proposta por outros. Tem até o nome de leis que tem os outros, vai estar lá que não era. Não é? Muito bem. Então aqui está Galileu e Alhazen. E isso realmente, o que a Unesco reconhece é que Alhazen é o pai da ótica moderna. E inclusive foi muito bacana, porque nós estamos num momento muito difícil do mundo ocidental, do mundo islâmico, né? E a ciência pode ser um fator de aproximação muito grande se a gente começar a reconhecer o quanto eles foram importantes para a evolução que nós temos hoje e que tivemos na Idade Moderna, assim por diante. Então eu achei muito legal por parte da Unesco abrir o pessoal árabe falar e eles realmente falar. Então a gente deve também adotar esse princípio. Bem, a ótica é importante, sem ela a gente não teria visto o macromundo. Não é isso? Então, se você perguntar para uma criança como você vê a Lua e ela não sabe responder, você fala, poxa, mas você nasceu vendo a Lua, você lê poemas da Lua, cadê o professor? Falou de literatura e a ciência. A Lua é motivo, em tudo que é amor, né? Como que a gente não sabe como ver a Lua? Como que a gente não sabe como existem as fases da Lua? Ele não sabe. Muitos de nós aqui não sabemos. Não é? Então, o que eu vou querer começar a colocar agora é o seguinte: o próprio MEC disse que nós temos que ensinar as pessoas a entender o que está ao nosso redor. Como você vai ensinar as pessoas a entender o que elas veem se elas não sabem por que vêm? Não é verdade? Ótica você tem que começar a ensinar desde o primário. Eu dou aula para arquitetura, tem arquiteto que não sabe interpretar cores. Ele não sabe como se vê cores. Ele não sabe a relação de cor e sensação. Não sabe nada. Eu estou falando da Universidade de São Paulo. A minha universidade. Eu considero uma das melhores do mundo. Mas o arquiteto projeta uma sala e não pinta de acordo com aquilo que os sentidos humanos precisam. Certo? Não aprendeu ótica.
curso de arquitetura e engenharia tinha que ter ótica obrigatória.